Olá, meus queridos. Graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui para deixar uma mensagem no canal, mas quero aqui agradecer todos os inscritos do meu canal. Um forte abraço. Que nosso Deus possa lhe cobrir de muitas bênçãos, saúde, muito amor e muita paz para você e sua família. E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus amados, hoje eu gostaria de falar um pouco do reino de Deus, né? A chegada do reino de Deus na terra. João Batista, lá em Mateus 3, versículo 1, ele aparece no deserto da Judéia, ali, convidando o povo a se arrepender dos seus pecados e batizar para ser salvo e viver o reino de Deus que ele estava anunciando. Aquele que obedecia a palavra, batizava, era salvo para viver o reino que ele anunciava, que estava chegando na terra. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa a pregar dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus chegou na terra. E não há passagem bíblica que fala que esse reino foi tirado da terra. Ele continua aí, até os dias de hoje, né? O reino continua aí. Então, não foi tirado. E Jesus, em Mateus 22, ali a partir do versículo 1 em diante, Jesus começa a fazer uma pregação, uma parábola, dizendo sobre as bodas e fazendo ali uma comparação das bodas com o reino de Deus que estava em Israel, que tinha chegado em Israel para os judeus ali em Jerusalém. E ele diz assim no Mateus 22, versículo 1, ele diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então Jesus aqui estava falando que o reino dos céus foi chegado para os judeus e que ali eles foram convidados, mas por eles não quiseram vir para viver o reino de Deus que estava na terra, ou está na terra. Mas Jesus está falando deles para eles. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tem o meu jantar preparado, e os meus bois cevados e já mortos, e tudo já está pronto, vinde as bodas, vinde as bodas. Então, Deus mandou o reino, Jesus veio, tudo já está preparado, mas chama eles recusaram de ir viver o reino, né? Então, vamos continuar. Versículo 5. Porém, eles não, fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para seu negócio. Olha para ver. Eles nem ligaram, né, com o chamado de Deus para viver o reino dos céus, reinar em vida com Jesus, porque ali ainda estava vivendo a lei, as leis de Israel, mas Jesus veio cumprir as leis, porque ali era Novo Testamento e o testador ainda está vivo, mas eles tinham que obedecer o chamado para reinar em vida com Cristo, e eles não deram ouvido ao chamado de Deus. Versículo 7, aliás, versículo 6. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Aqui Jesus está falando
na parábola que os profetas foram mortos por eles, entende? Quando eles vieram anunciando a palavra de Deus, matavam os profetas de Deus. Versículo 7. O rei, tendo notícias disso, enclarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Essa aqui, nós todos sabemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, Jerusalém foi queimada e incendiada de fogo. Então Jesus estava falando o que ia acontecer, e aconteceu. Basta você dar uma procurada aí, que você vai entender o que aconteceu com Israel no ano 70, depois da morte e ressurreição de Jesus, no ano 70 da era deles lá. O versículo 8. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos, entendeu? A boda está preparada, o reino chegou, mas os convidados... Ali que automaticamente, quando você faz uma festa, as primeiras pessoas a ser convidadas são os seus mais chegados. Então aquela nação foi uma nação escolhida por Deus. E ali, tudo o que há na Bíblia, do Velho Testamento, a Nova Aliança com Jesus, Novo Testamento, era para os judeus. Entende-se que não tem nada escrito nesses livros para os gentios. Tudo era voltado para eles. Mas aqui eles rejeitavam. Aqui eles não estavam dignos de receber. Eles recusaram a receber o reino dos céus, receber o Filho de Deus. Então eles recusaram, vamos ver mais na frente. Versículo 9. E depois as cidades dos caminhos e convidai para as bodas, todos os que encontrar. Aqui o rei já muda de ideia, vendo que eles não deu ligança, mandou convidar todos os que encontrasse. E isso aconteceu. Isso aconteceu depois da morte de Jesus. Jesus levanta apóstolos, pessoas para anunciar e convidar os gentios e outras nações para participar do reino de Deus através agora do evangelho da graça. Nós vamos ver isso mais na frente. Versículo 10. E os seus servos, ainda saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Veja aí, o outro povo que não era para fazer parte daquela festa, por causa da recusão dos judeus, o outro povo agora já participa do reino. Porque aqui em si é uma parábola, não está falando de uma festa. Está fazendo uma comparação do reino dos céus com as bodas do rei, para que eles entendessem. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Tem isso, né, meus queridos? Então, quando o rei entra ali, viu um homem que não estava de acordo à festa, ou seja, não estava de acordo vivendo o reino. Porque, às vezes é o seguinte, nós entendemos hoje, na graça, que já a obra foi toda feita ali na cruz, na morte e cruz de Mateus 27, 28, você pode entender isso, que Jesus carregou todas as feridas, né, naquela cruz. Jesus levou todos os pecados, Jesus morreu. A palavra diz que nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. Entende? Nós nem era nascido, mas é no sentido espiritual, entende? E aqui, nessa palavra,
a gente entende assim, o evangelho da graça, nós entendemos que já está todo mundo salvo. Porque uma vez salvo, sempre salvo por Deus. Mas se nós entendemos assim, muitos vão dizer, não, já está tudo feito, eu não vou perder a salvação, eu vou viver de qualquer jeito, entende? E aí quer levar uma vida toda bagunçada, e aí dá nisso daqui. Aquela pessoa não está preparada para viver o reino, né, de Deus na terra, para reinar com Cristo na terra. Então, esta palavra, ela se dá nisso. Porque não, agora eu estou na graça. Está na graça, estou na graça. Mas aí eu não busco. Eu não faço o bem. Eu não amo o próximo. Entende? Nada eu faço. Eu não busco conhecer a palavra. Não, já sou salvo. Não preciso mais de nada. Então aí eu vou de qualquer jeito. Entende? Eu vou de qualquer jeito. E não é bem assim. No 12. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Ele ficou mudo. Ele não deu palavra, porque ele sabia que ele estava errado. Eles sabiam que ele estava vivendo uma vida de qualquer jeito. Não tem como reinar de qualquer jeito. Você tem que estar aliado, ajustado com a palavra. Você tem que estar ligado com Deus. Entende? É nesse sentido que está falando, versículo 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então sabemos que na terra há duas sementes, a semente do joio e a semente do trigo. Mas nós mesmos não sabemos e não podemos julgar. Agora, aqueles que eleito, que escolhido pelo Pai, eles buscam a viver o Evangelho, eles buscam a servir a Deus, entende? Do jeito certo, como está escrito. Porque acabando o Novo Testamento, já vem os Evangelhos. Já vem os Evangelhos, as cartas de Paulo. E aqui, nas cartas de Paulo, Paulo deixou bem claro, porque Paulo é aqueles outros que foi convidar aquele povo pelas ruas, pelas esquinas, porque os convidados não eram dignos. Aí lembra que o rei manda convidar outras pessoas? Então, esse já faz parte do Evangelho da Graça. Os irmãos que vieram depois da morte de Cristo, já anunciando a graça, e o apóstolo Paulo é um deles. Versículo 16 de Gálatas 2, Paulo fala bem assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. A fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, para viver o reino, nós temos que viver pela fé e não pela obra da lei. Porque Jesus, quando estava chamando, Jesus de Nazaré, quando estava convidando aquele povo judeu para as bodas do filho, né, do filho do rei, que ele fez ali a parábola, então ele entendeu que eles não eram dignos para participar do reino. Que essa parábola está falando é semelhante ao reino dos céus. Não está falando que era uma festa, entende? E aqui Paulo deixa bem claro, depois da morte e ressurreição de Jesus, que agora é pela fé e não pela lei. Então, meus queridos, como é que nós vamos viver leis? Vamos ceia, vamos
pagar o preço, pagar dízimo, se agora é pela graça? Entende? Nós somos essas outras pessoas que os servos foram chamar. Nós somos o convidado do Pai para viver o reino. Porque precisamos viver o reino na terra, reinar com Cristo aqui na terra, para, durante o tempo que nós vivemos de vida, nós temos que viver o reino. Viver o reino ligado no céu, mas viver nesse mundo, não fazendo parte dele, mas reinando com Cristo na terra. E quando o nosso espírito e nossa alma sair do nosso corpo, direto para o céu, e nosso corpo vai para a terra. Porque esse corpo, ele morre, não tem como. Esse corpo é fato, ele vai morrer. É o velho Adão, é o velho homem. Mas o que está dentro desse corpo, espírito e alma, esse vai para Deus. E se somos convidados do Pai, nós temos que viver para Ele e por Ele, reinando com Ele em vida. É essa a palavra de hoje. Eu agradeço a Deus por mais esse dia. Graça e paz a todos vocês. Até um próximo vídeo.